Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 25 de maio do ano de 2023. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, como sempre, ela, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para todo mundo, sejam muito bem-vindos à número 1 da região. Agora são 6h34, começando agora o seu Jornal Verde Vale, para você que gosta de ficar sempre muito bem informado. E a partir de agora, nós conferimos os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Provas do processo seletivo da Prefeitura de Mineiro serão aplicadas neste domingo. Lula assina a nomeação de 2 novos ministros do TSE. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Concurso 2.595 e prêmio vai a 45 milhões de reais. Goiás tem mais de 400 casos confirmados da síndrome mão-pé-de-boca. Professores da UEG ameaçam entrar em greve na próxima semana. Plano Safra, ministro sinaliza 20 bilhões de reais para equalização de juros. Senado aprova retorno do exame toxicológico obrigatório para motoristas profissionais. Caixa anuncia a contratação de 800 aprovados em concurso de 2014. Imposto de renda, cerca de 115 mil goianos devem receber restituição este ano. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O presidente Lula assinou nesta quarta-feira a nomeação de André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques Neto para as 2 vagas de juristas no TSE. O ato será publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, de acordo com o Palácio do Planalto. Os 2 escolhidos vão substituir os ex-ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach, que deixaram o tribunal na semana passada. Eles foram escolhidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Advogado Ramos Tavares é ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral desde novembro do ano passado. Agora será titular. Já Marques Neto é professor da Faculdade de Direito da USP. Os 2 estavam na lista quádrupla eleita na tarde dessa quarta-feira pelo plenário do STF enviada a Lula. Além dos nomeados, foram indicadas as juristas Daniela Lima, de Andrade Borges e Edilene Lobo. Na mesma sessão, o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, informou ao plenário que Lula já havia escolhido os 2 novos ministros e agradeceu ao governo federal pela celeridade na nomeação. E o resultado da Mega Sena 2.595, com prêmio de R$30.948.880, foi divulgado nessa quarta-feira em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a 45 milhões de reais no próximo sorteio, que será realizado no próximo sábado. Anote aí as dezenas sorteadas: 1, 13, 34, 39, 50 e 52. 36 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$104.533. Os 3.827 acertadores de 4 dezenas vão receber cada um R$1.404,75. E a CPI do MST convida 2 ministros do governo Lula para depor. E os detalhes você confere agora com Yuri Hudson. A CPI do MST aprovou o convite para que os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Agricultura e Pecuária falem à comissão. O colegiado se reuniu nesta quarta-feira para votar os primeiros requerimentos de convocação, convite e de informações. Os 2 ministros do governo Lula seriam convocados, quando são obrigados a comparecer. Mas em um acordo entre oposição e governo, a convocação se transformou em convite. Além disso, a CPI, que é dominada por oposicionistas ao atual governo, também aprovou a solicitação de informações
tanto do governo federal quanto de movimentos sociais. O deputado Valmir Assunção sustenta que nem o governo, nem os movimentos têm nada a esconder. De ser convidado qualquer uma liderança ou qualquer tipo de informação de qualquer membro dos movimentos populares ou do governo, aonde quer que seja, para nós não tem problema nenhum. O relator da CPI, Ricardo Salles, propôs ainda visitas técnicas. Essas diligências ocorrerão em locais, municípios e fazendas que foram invadidas pelo MST. A base governista contestou a aprovação, mas Ricardo Salles não desistiu da ideia. Da mesma forma que nos entendimentos com os deputados da base do governo, nós combinamos de visitar alguns assentamentos que sejam modelo de algo que deu certo, que funcionou, e nós não perguntamos quais são eles nesse momento. Vocês vão escolher. Da mesma forma que os membros da oposição que subscreveram esse requerimento e a própria CPI querem também delimitar quais são os locais onde vai fazer diligência. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, questionou a quantidade e o custo dessas diligências. Enfim, a gente está falando de dinheiro público, bastante dinheiro público aqui. Porque passagens compradas com 48 horas de antecedência chegam a custar, dependendo da região do país, 5, 10 mil reais. Vamos encaminhar. Vocês têm alguma estimativa do quanto essa brincadeira vai custar para os cofres públicos? A próxima reunião da CPI está marcada para terça-feira da semana que vem. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. O número de casos confirmados da síndrome mão-pé-boca em Goiás saltou de 253 para 435 em 10 dias, o que representa um aumento de 72%. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, já foram registrados 65 surtos pela doença em território goiano. O Ministério da Saúde classifica a doença mão-pé-boca como uma enfermidade contagiosa causada pelo vírus Coxsackie, da família do enterovírus, que habitam normalmente o sistema digestivo e também podem provocar estomatites, ferimentos que afetam a mucosa da boca. Embora possa acometer também adultos, ela é mais comum na infância. O nome da doença se deve ao fato de que as lesões aparecem mais comumente nas mãos, nos pés e na boca. Outros sintomas são febre, aparecimento na boca, amígdalas e faringe de manchas vermelhas com vesículas branco-acinzentadas no centro, que podem evoluir para ulcerações. Erupção de pequenas bolhas em geral nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, mas que pode ocorrer também nas nádegas e na região genital. Mal-estar, falta de apetite e vômitos, além de diarreia. E a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Goiás deu o prazo de uma semana para que o governo goiano estabeleça um canal de diálogo efetivo com os professores da instituição. Caso não haja resposta, será decretada greve. Uma manifestação foi feita na terça-feira no Palácio Pedro Ludovico, em Goiânia, com a presença de representantes das unidades de Morrinhos, Iporá, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Tumbiara. Conforme relata o professor e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UEG e do Conselho de Representantes de Unidades Universitárias da DUEG, do Sindicato Nacional de Docentes da Instituição de Ensino Superior, Marcelo Moreira. As reivindicações são de acesso ao regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, envio imediato do plano de carreira à Assembleia Legislativa de Goiás e o pagamento integral da database. Além disso, ainda foi decretada a paralisação de todas as atividades. E o governo do estado anuncia um programa para ampliar o acesso de alunos e professores à internet. Os detalhes dessa ação você confere com Marcelo Tavares. A Secretaria de Estado da Educação vai disponibilizar 410 mil chips para dispositivos móveis e 28 mil tablets para estudantes e professores da rede estadual e municipais. Os equipamentos vão atender pessoas em situação de vulnerabilidade social ou oriundos de comunidades quilombolas e indígenas. O governador Ronaldo Caiado destacou a importância dos equipamentos na vida dos estudantes que fazem parte do cadastro único, ou seja, integram famílias na linha da pobreza e na extrema pobreza em Goiás. Todos os alunos do CAD único serão atingidos. Este chip, ele tem duração de 1 ano, onde vai dar aos alunos do cadastro único, pessoas de famílias de pobreza e extrema pobreza,
no estado de Goiás um diferencial para eles poderem acompanhar, fazendo aí revisão de texto, acesso às informações e dando a eles competitividade. A entrega é fruto do programa Conectividade Móvel, executado pela Secretaria de Estado da Educação, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais e Prefeituras Municipais. O objetivo é viabilizar o acesso da comunidade escolar às ferramentas de ensino remoto. A entrega terá início no dia 31 de maio, durante o 12º Fórum Estadual Ordinário da União Nacional dos Dirigentes Municipais. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. Com 2 gols de Arthur e 1 de Rony, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3-0 na noite desta quarta em Assunção, no Paraguai, pela 4ª rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores e ficou muito perto de confirmar a vaga nas oitavas de final. Resta ao Verdão somar mais um ponto nas próximas 2 rodadas para se classificar. No duelo contra o Cerro, o time de Abel Ferreira soube aproveitar bem a vantagem no número de jogadores. Baez foi expulso aos 14 do primeiro tempo para construir a vitória com tranquilidade. Destaque para Arthur, artilheiro do jogo, mas também para Rony, que além de marcar, deu 2 assistências. Com esse triunfo, o Palmeiras chegou aos 9 pontos na segunda colocação do Grupo C. O Verdão tem a mesma pontuação do líder Bolívar, mas perde no saldo de gols. Completam a chave com 3 pontos cada, Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño. Palmeiras volta a campo no próximo domingo contra o Atlético Mineiro às 18h30 no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o próximo desafio do Verdão será no dia 7 de junho, às 21h30, contra o Barcelona do Equador, no Allianz Parque, em São Paulo. E o Fortaleza segue invicto na Sul-Americana e está mais perto de garantir a classificação para as oitavas de final. O Leão recebeu o São Lourenço na Arena Castelão na noite desta quarta e venceu por 3-2. Lujan contra Romero e Pikachu marcaram para o tricolor. Maroni balançou as redes 2 vezes para o time argentino. No reencontro com a torcida tricolor, após uma sequência de jogos fora de casa, o Leão fez a festa. O Grupo H tem a liderança do Fortaleza com 12 pontos, seguido por São Lourenço com 4, Palestino também com 4 e Estudiantes de Mérida com 0 pontos. O Leão agora torce para que o Palestino não vença o Estudiantes no jogo desta quinta-feira. Caso o Palestino empate, chegará a 5 e não mais poderá alcançar em 2 jogos o time cearense. O time entra em campo novamente no fim de semana. No domingo, o Leão recebe o Vasco na Arena Castelão às 16h pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o Fortaleza encara o Estudiantes de Mérida na terça-feira às 19h, fora de casa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se encontrou nesta quarta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília, para tratar do Plano Safra 2023-24. Em conversa com a imprensa após uma reunião, Fávaro informou que solicitou o mesmo montante de recursos para a equalização de juros que foi destinado no Plano Safra 2014-15. Segundo o ministro, com a correção pela inflação, o montante seria equivalente a 18 bilhões de reais atualmente. Fávaro alegou que é necessário um valor maior de recursos do que foi disponibilizado no atual plano. Para ele é necessário levar em conta o custo de produção da safra atual, que está maior do que a temporada passada. De acordo com ele, o Ministério da Fazenda vai apresentar nas próximas semanas uma contraproposta para a elaboração do futuro plano agrícola. Conab, agricultores podem agora se cadastrar para a venda de alimentos. Quem traz essa boa notícia é Leandro Molina. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, abriu a operação para a compra de alimentos da agricultura familiar. Até o dia 14 de junho, associações e cooperativas de todo o Brasil poderão inscrever projetos para participar do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O programa, por meio do governo federal e com execução da Conab, compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e os destina gratuitamente para pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Também recebe
recebem as doações de alimentos entidades de redes assistenciais, creches, asilos, escolas, restaurantes populares e bancos de alimentos. O presidente da Conab, Edgar Preto, destaca que o PAA foi recriado para incentivar a produção da agricultura familiar e combater a fome no país. É viabilizar economicamente todos os agricultores deste Brasil que optarem em produzir comida. O PA vai nessa direção. Vai ser o maior programa que a Companhia Nacional de Abastecimento irá operacionalizar. Nós vamos começar com 500 milhões de reais, garantindo a compra direta da agricultura familiar. Este ano, o programa de aquisição de alimentos ganhou um novo formato e as propostas têm que ter no mínimo 50% de mulheres do campo. Nós vamos também incentivar a emancipação econômica das mulheres agricultoras do nosso país. Assim, nós queremos também no campo essa relação de paz, de igualdade e de fraternidade. O PA foi retomado a partir de medida provisória assinada pelo presidente Lula em março deste ano. Para participar, os agricultores familiares devem ter a Declaração de Aptidão, a DAP, ou o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O presidente Edgar Preto reforça que a compra de alimentos contribui para a formação de estoques públicos e ajuda a evitar a disparada dos preços dos principais produtos no país. Assim, a gente vai, além de levar comida na mesa dos brasileiros que falta hoje, nós vamos enfrentar a inflação dos alimentos. E a Conab vai voltar a cuidar de estoques públicos para dar garantia para o agricultor de que ele vai ter comércio e a gente assegurar um preço justo para todos os consumidores que infelizmente hoje se endividaram. As associações e cooperativas da agricultura familiar podem inscrever os projetos no site conab.gov.br. Em caso de dúvida ou outras informações sobre a inscrição no PAA, as entidades podem procurar as superintendências regionais da Conab nos estados. De Brasília, Leandro Molina. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Vejam só, foi preso um major PM, major da Polícia Militar, que estava de serviço no dia 8 de janeiro. Foi preso pela Polícia Federal, a mando da Justiça Civil, sob a acusação de que ele teria facilitado o acesso aos prédios lá, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso, ou do Supremo. Bom, não foi prisão em flagrante, porque isso aconteceu em 8 de janeiro. Não sei se há provas, mas ele não está condenado, né? Mas foi preso. Portanto, prisão preventiva. Prisão preventiva quando alguém ou vai acabar com provas, ou vai pressionar a testemunha, ou está significando que pode continuar cometendo o mesmo crime. Foi preso. E tudo isso eu pergunto o seguinte: não tem mais justiça militar, não? Acabou. Cadê o Superior Tribunal Militar? Eu não sei. Parece que tem lá um presidente que está cego, surdo, mudo. Muito estranho. Bom, outra coisa. Houve uma reunião antes da aprovação do arcabouço entre os presidentes da Câmara, do Senado e o ministro da Fazenda. E o ministro da Fazenda ouviu uma advertência para o governo. Lira e Pacheco disseram para ele que o governo não deve continuar a tentar de derrubar coisas que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional, como a autonomia do Banco Central, a privatização da Eletrobras e o marco de saneamento. Ou seja, não mexam nisso. Porque, afinal, aí não disseram, mas está muito claro, tem aí um monte de medida provisória do presidente Lula, 9, que se chegar dia 1º de junho e a gente não fez nada com elas, elas caducam, perdem valor. Inclusive essa que criou 37 ministérios. E já estão mudando as medidas provisórias. Por exemplo, o COAF, aquele controle de movimentação financeira, volta para o Banco Central. O presidente Lula tirou do Banco Central, botou no Ministério da Fazenda para ficar com a mão política em cima. O Banco Central é autônomo do governo. É isento nesse caso, é técnico. Volta para o Banco Central. Conab, que é a força do Ministério da Agricultura, que faz levantamento de safra, comercialização, tudo isso, estava nas mãos do ministro do Desenvolvimento Agrário, que é o ministro do MST. Volta para o Ministério da Agricultura. Demarcação de terras indígenas estava nas mãos de Sônia Guajajara, que é ministra dos povos indígenas. Sai de lá. O cadastro ambiental agrário
Estava nas mãos de Marina Silva, que chamou o agro ontem de ogro. Vai sair também. E mais, pode ser aberta uma porteira para passar um boi e depois passar boiada. Pode ser derrubado um decreto do presidente na Câmara, por um decreto legislativo, que mais uma que ele apaga, feita por Bolsonaro, que é a dispensa de visto para turistas canadenses, japoneses, australianos e americanos. Eu vejo aqui em Lisboa, a cidade está cheia de americano, cheia de dólar, né? E aqui não tem Foz do Iguaçu, não tem Pantanal, né? Enfim, o Congresso, como disse Lira, olha, o Congresso é conservador. O governo é um governo que se diz progressista, né? Então, abre o olho. E, por fim, queria lembrar vocês, eu falei sobre, está tudo muito bem, novos preços da Petrobras, sem a paridade internacional, de imediato, alegria. Só que a longo prazo, o perigo é o seguinte, nós não temos capacidade de refino de tudo que consumimos aqui. Então a gente importa. Só que quem importa o preço internacional. Foi isso que Pedro Parente, quando presidia a Petrobras no governo Temer, percebeu. E saneou a Petrobras, né, fazendo a paridade com o preço internacional. Não sendo feito isso, ninguém mais vai importar para perder. Porque vai importar a 5 e ter que vender a 4, porque a Petrobras vende a 4. Aí a consequência da não importação do combustível para o nosso consumo é desabastecimento. Esse é um risco a longo prazo. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E foi aprovado na noite de ontem na Câmara dos Deputados o requerimento de urgência do Marco Temporal das Terras Indígenas, tese adotada pelo PL 490. Dessa forma, a matéria poderá ser votada diretamente no plenário, com a previsão para a próxima terça-feira. Lideranças de esquema reclamam de uma tratorada do presidente da Casa, Arthur Lira, e do posicionamento do governo. Em síntese, o marco temporal reconhece apenas as terras já ocupadas por povos indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, podem ter a sua demarcação reivindicada. A medida é amplamente criticada por defensores de causa indígena, mas conta com o apoio da bancada do agro. No total, foram 324 votos favoráveis ao regime de urgência e 131 contrários. Eram necessárias 257 posições favoráveis. E o Senado também aprovou ontem a retomada da aplicação de multa para motoristas profissionais que não fizerem exames toxicológicos. O texto segue agora para a sanção presidencial. No ano passado, então, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória suspendendo a exigência da multa até julho de 2025. Os parlamentares analisaram a MP na forma de um projeto de lei de conversão aprovada na Câmara dos Deputados. O texto modificou a versão original enviada pelo Executivo e incorporou total ou parcialmente 38 emendas. Uma delas aprova o retorno da obrigatoriedade do exame toxicológico. Se sancionado, a exigência será feita de forma escalonada no prazo máximo de 180 dias. O período será contado a partir de 1º de janeiro de 2024 para a realização dos exames pelos condutores de categorias C, D e E que tenham obtido ou renovado a Carteira Nacional de Habilitação a partir do dia 3 de setembro de 2017. O exame é obrigatório para motoristas com carteiras de habilitação categoria C, D e E. São aquelas utilizadas para quem dirige, por exemplo, caminhões e ônibus. E a fila para transplante de córnea dobra no Brasil após a pandemia. Quem conta os detalhes dessa estatística é Breno Zonta. A fila de espera para transplante de córnea no Brasil praticamente dobrou nos últimos 5 anos. De acordo com o levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o COB, a quantidade de brasileiros que aguardam a cirurgia nas redes pública e privada de saúde era de 12.212 em 2019 e agora são 23.946. Em 2020, com a pandemia de Covid-19, a quantidade de procedimentos caiu pela metade e teve seu pior desempenho na década, com pouco mais de 4.000 cirurgias. O cenário é desafiador, como diz o médico Frederico Pena, que faz parte do conselho. As filas aumentaram em aproximadamente dobraram o tempo de espera.
Então, assim, em estados onde já havia uma fila mais longa, elas dobraram de tempo. E aí você tem aí uma defasagem de aproximadamente 2 anos, né? Realizando pouco transplantes. Então, o tempo para corrigirmos essa defasagem vai ser menor à medida que a gente conseguir aumentar a captação no Brasil inteiro, né? Em 2021 e 2022, o volume de transplantes de córnea se recuperou, praticamente dobrando em relação a 2020, mas o nível ainda está aquém do patamar de antes da pandemia. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia entende que é preciso de ações do governo, que é responsável por organizar o atendimento às demandas da população por essa assistência. A entidade avalia que é preciso promover campanhas para estimular a doação de córneas, melhorar a logística de transporte e criar mais centros transplantadores, especialmente nas regiões do país onde a oferta ainda é baixa, como afirma a médica Vilma Leles, que também integra o Conselho. Nós precisamos melhorar a doação de córneas, a logística de distribuição. Tivemos uma reunião recentemente com o Sistema Nacional de Transplante e foram discutidos vários aspectos importantes em relação a isso e ao aprimoramento, não só das campanhas para melhorar a doação, mas também a distribuição pelo país. As conclusões foram apresentadas durante a divulgação do relatório do Observatório CBO, criado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia para monitorar e visibilizar os resultados alcançados pelas políticas focadas nessa área da saúde. A plataforma pode ser acessada pelo site observatoriocbo.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. A partir de um pedido do Ministério Público de Goiás, o juízo da 2ª Vara dos feitos relativos às organizações criminosas e lavagem de capitais do estado de Goiás determinou a aplicação de multa aos advogados dos denunciados na Operação Caifás. Conforme sustentado pelo MP goiano, os defensores dos réus agiram com demora injustificada na apresentação das alegações finais, no contexto de tumulto processual promovido com o objetivo de retardar a ação penal. Pela decisão, os advogados Lucas de Castro Rivas, Matheus Lobo Silva, Bruno Jorge Opa Mota, Carlos Ribeiro de Oliveira, Bruna das Chagas Pereira e Vanderlei Maceno de Oliveira deverão pagar uma multa no valor de 30 salários mínimos. Também, Daliana, deverá ser remetida cópia da decisão à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Goiás para a ciência e a adoção das providências cabíveis visando a eventual sanção disciplinar. A Justiça também determinou que os réus escolham outros advogados. Governador Ronaldo Caiado anuncia a implantação de 10 novos colégios militares. Os detalhes desses projetos você confere com Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado anunciou a implantação de 10 novos colégios estaduais de Polícia Militar de Goiás. Os novos colégios militares estão sendo implantados nos municípios de Águas Lindas de Goiás, Bela Vista de Goiás, Cristalina, Cidade Ocidental, Goiânia, Mineiros, Planaltina, Padre Bernardo, Santo Antônio do Descoberto e Silvânia. 50% desses colégios já estão em funcionamento e os outros 50% estão em fase de implantação e vão funcionar a partir de janeiro de 2024. Com o anúncio das novas implantações, a rede estadual passa a contar com 76 unidades militares. Nesse número estão incluídas as escolas cívico-militares de Goiás, que foram integradas aos colégios militares estaduais no início deste ano. Segundo o governador Caiado, a medida chega em um momento em que a educação estadual está avançando com a recuperação da aprendizagem e tem se tornado referência nacional. Eu acho que nós nunca tivemos aqui uma autorização de implantação de 10 novos colégios militares no momento onde nós estamos avançando cada vez mais com a recuperação da educação em Goiás sendo cada vez mais referência. Desde o ano passado, o governo de Goiás entrega o fardamento completo aos estudantes das unidades militares de ensino. A aquisição desses itens representou, em 2022, um investimento de mais de R$2.800.000. Além disso, os alunos dessas unidades recebem também os kits de materiais escolares. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h11 agora. O Brasil conseguiu a primeira vitória no Mundial Sub-20 nesta quarta-feira. Os comandados do técnico Ramon Menezes massacraram a República Dominicana por 6-0 em Mendonça e se recuperaram da derrota para a Itália na estreia. Os gols da seleção foram marcados por Sávio, Marcos Leonardo, Jean, Giovani, Marlon Gomes e Matheus Martins. Brasil está em segundo lugar no grupo D, com a mesma pontuação da Itália, mas com saldo de gols melhor. A Nigéria, que superou os italianos horas antes, está com 100% de aproveitamento, lidera a chave. A definição dos classificados vai ocorrer na última rodada, no próximo sábado. O Brasil encara a Nigéria, enquanto a Itália pega a República Dominicana. E diante de 10 mil pessoas no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova venceu o Ituano por 1-0 com gol de Guilherme Parede no primeiro tempo e manteve a sua invencibilidade na Série B. O jogo em Goiânia foi bastante equilibrado, mas prevaleceu a força do Tigre, que sofreu apenas 2 gols na competição e tem a melhor defesa. No segundo tempo, Claudinho fez uma falta dura em Neto Pessoa dentro da área e foi expulso. O atacante do Vila perdeu o pênalti. O Vila Nova chegou aos 17 pontos, ultrapassou o rival Atlético Goianiense e assumiu a segunda colocação da Série B. O Tigre só está atrás do Vitória, que tem 18 pontos e um jogo a mais disputado. O Ituano, por sua vez, fica na 15ª posição com 7 pontos, perto da zona do rebaixamento. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. E os preços da soja voltaram a cair no Brasil nesta terça-feira. Agentes do mercado reportaram negócios pontuais no dia, apesar das retrações. De um modo geral, os produtores esperam por cotações mais altas, mas seguem negociando por necessidade de caixa ou de abertura de espaço nos armazéns. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira, aliás, com preços mais baixos em um dia de muita volatilidade. O desempenho negativo de outros mercados e o cenário fundamental baixista voltaram a pesar sobre as cotações. Foi confirmada hoje a extensão por 2 meses do acordo para o corredor de exportações de grãos do Mar Negro, que pressionou o milho na maior parte do dia e o trigo durante toda a sessão. A soja acompanhou o movimento. A queda do petróleo e a alta do dólar frente a outras moedas completaram o cenário negativo. Além disso, o clima segue favorável ao desenvolvimento do plantio e das lavouras norte-americanas. 7h14, governo do estado alerta para o fim do prazo para a solicitação de queima controlada na agricultura. Vamos conferir os detalhes com o Marcelo Tavares. A Secretaria de Estado da Educação vai disponibilizar 410 mil chips para dispositivos móveis e 28 mil tablets para estudantes e professores da rede estadual e municipais. Os equipamentos vão atender pessoas em situação de vulnerabilidade social ou oriundos de comunidades quilombolas e indígenas. O governador Ronaldo Caiado destacou a importância dos equipamentos na vida dos estudantes que fazem parte do cadastro único, ou seja, integram famílias na linha da pobreza e na extrema pobreza em Goiás. Todos os alunos do CAD único serão atingidos. Este chip, ele tem duração de 1 ano, onde vai dar aos alunos do cadastro único, pessoas de famílias de pobreza e extrema pobreza no estado de Goiás, um diferencial para eles poderem acompanhar, fazendo aí revisão de texto, acesso às informações e dando a eles competitividade. A entrega é fruto do programa Conectividade Móvel, executado pela Secretaria de Estado da Educação, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais e Prefeituras Municipais. O objetivo é viabilizar o acesso da comunidade escolar às ferramentas de ensino remoto. A entrega terá início no dia 31 de maio, durante o 12º Fórum Estadual Ordinário da União Nacional dos Dirigentes Municipais. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale.
7h16. E a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria da Educação, divulgou o local para a realização das provas do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de servidores que vão desempenhar atribuições nas escolas e CIMEIs de Mineiros. O processo seletivo oferece vagas nas funções de agente educativo de inclusão, apoio, auxiliar de secretaria, merendeira, monitor de creche e porteiro servente. As provas serão aplicadas neste domingo no Centro Universitário de Mineiros, a Unifimes, localizado na Rua 22, esquina com a Rua 21, no setor aeroporto. Os portões serão fechados às 7 horas, serão abertos às 7 horas e fechados às 8h10. O candidato deve comparecer ao local de prova escrito, o local da prova escrita munido de documento oficial com foto, como carteiras de identidade física ou digital, de trabalho, de conselhos de classe profissional ou a CNH. É necessário ainda caneta esferográfica de material transparente com tinta de cor azul ou preta, conforme estabelece o edital. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22, de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale. A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, anunciou nesta quarta-feira a contratação de mais 800 pessoas aprovadas no concurso público de 2014. A convocação começa em junho e o início é imediato, é o que afirmou por meio de redes sociais. Os convocados deverão reforçar o atendimento nas agências, de acordo com a presidente do banco. Ela também afirmou que serão realizados cursos presenciais para os novos contratados. O concurso ofertou vagas para o cargo de nível técnico bancário, nível médio, da carreira administrativa e também para a carreira profissional. Na época foram recebidas mais de 1 milhão de inscrições. Para conseguir convocar os aprovados no concurso, que teve a validade expirada em junho de 2016, a Caixa informou que a vigência foi prorrogada por meio de decisão judicial. As últimas contratações realizadas pelo banco ocorreram há um ano, em que foram chamados 1.120 aprovados, sendo 1.099 pessoas com deficiência. Comida jogada fora diariamente daria para alimentar, aliás, mais de 8 vezes o número de famintos no Brasil, acreditem vocês. Os detalhes dessa triste notícia quem nos dá é Fabíola Altran. Enquanto cerca de 33 milhões de brasileiros passam fome, o volume de comida descartada no país é 8 vezes maior do que seria suficiente para alimentar essas pessoas. O dado de 2022 é de um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Para tentar reverter esse quadro e combater o desperdício de alimentos, foi lançado o Pacto contra a Fome. Geise Diniz, cofundadora e presidente do conselho desse movimento, explica como vai funcionar e diz que a proposta é envolver todos os brasileiros nestes temas tão importantes, a fome e o desperdício de alimentos. O Pacto contra a Fome é um movimento da sociedade civil para atuar junto a governos no combate à fome e à redução do desperdício de alimentos no Brasil. Ele é um movimento suprapartidário, ou seja, ele está acima de qualquer partido político. Ele é supra-religião, todas as religiões cabem. Ele é supra qualquer coisa. Isso aqui é um movimento para todos, porque a fome está acima de qualquer coisa. E, inclusive, ele é multissetorial. Cabem todos os setores aqui. Então, a gente está falando das empresas, das ONGs, que é o terceiro setor, das academias, que são as universidades, a gente está falando de governo, somos todos. Geise revela que a ideia surgiu durante a pandemia da Covid-19, com a distribuição de cestas básicas. E foi através de 2 movimentos, um que foi o Panela Cheia Salva, que foi uma campanha, e União São Paulo, que a gente distribuiu quase 4 milhões de cestas básicas, entre cestas básicas físicas e digitais, que era aquele cartão com um valor que a pessoa podia comprar na sua comunidade local. Então, nesse momento eu vi, quando a gente se junta com algumas instituições, o tamanho da ajuda ela fica muito maior. Então, quando todos vão juntos na mesma direção, a gente potencializa o resultado e as ações. Ainda de acordo com Geise Diniz, o Pacto contra a Fome vai dar visibilidade a instituições que já atuam no combate à fome e ao desperdício de alimentos e promover o reconhecimento dessas ações por meio de uma premiação. Para mais informações, acesse pactocontraafome.org.
Da Rádio 2, Fabiola Alto. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h26. E a Receita Federal abriu nesta quarta-feira a consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2023. Os pagamentos serão feitos a partir do dia 31 de maio. De acordo com o órgão em Goiás, 115 mil pessoas vão receber o crédito que soma 233 milhões de reais em restituições. Conforme a Receita, todo o valor será destinado a contribuintes que têm prioridade no recebimento, sendo eles contribuinte acima de 80 anos, contribuintes idosos entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. E o Ministério da Saúde divulgou um edital com 188 vagas para o programa Mais Médicos em Goiás. As inscrições estarão abertas a partir da próxima sexta-feira. Ao todo, são 5.970 vagas, distribuídas por todo o país e com prioridade para profissionais formados no país. O programa garante atendimento médico em regiões de baixo assistencialismo, dando oportunidade, qualificação e aperfeiçoamento aos profissionais, além de benefício para as áreas de vulnerabilidade. E atenção, você que não concluiu os estudos, mas tem conhecimento para fazer provas do ensino fundamental ou médio. As inscrições para o Enseja 2023 estão abertas. O cronograma quem traz é Lucas Xavier. Os interessados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2023 poderão se inscrever pelo sistema Enseja até o dia 2 de junho. O prazo também vale para solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social. As provas, tanto para o ensino fundamental quanto para o médio, serão aplicadas no dia 27 de agosto. A participação é voluntária, gratuita, para quem não faltou à última edição e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino. Os candidatos precisam ter no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e no mínimo 18 anos completos para o caso do ensino médio na data de realização do exame. Ao se inscrever, o participante deverá indicar a unidade da federação e o município onde deseja fazer as provas, além do nível de ensino para o qual deseja a certificação, fundamental ou médio, além das áreas de conhecimento em que quer ser avaliado. Para acessar as principais informações sobre a participação no Enseja, o participante precisa utilizar o login único de acesso à plataforma gov.br do Governo Federal. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h29 e o Flamengo abriu o placar contra o Nublense, mas voltará para o Rio de Janeiro com apenas 1 ponto. Em Concepción, no Chile, as equipes ficaram no 1-1 pela quarta rodada da fase do grupo da Libertadores. A equipe chilena foi melhor no segundo tempo e conseguiu um empate que mantém o grupo embolado. O rubro-negro é o segundo colocado com 5 pontos e vê o Racing disparar na liderança com 10. Os chilenos têm 4, na terceira colocação do Grupo A. O empate não foi um bom resultado para o Flamengo em termos de tabela. O rubro-negro está em segundo lugar com 5 pontos, enquanto que o Nublense tem 4 em terceiro. Na próxima rodada da Libertadores, a equipe de São Paulo recebe o Racing, líder do grupo, no Maracanã. A partida acontece no dia 8 de junho. Até lá, o Flamengo tem compromissos contra o Cruzeiro no sábado e o Vasco no dia 5 pelo Brasileirão, além da decisão das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense no dia 1º. Olha, em jogo de poucas emoções, Argentinos Júniors e Corinthians empataram em 0-0 na noite desta quarta-feira no estádio Diego Armando Maradona pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time da casa teve o atacante Thiago Nunes expulso aos 31 minutos do segundo tempo, mas mesmo em vantagem numérica, o time brasileiro não conseguiu levar perigo ao gol adversário. O Timão chega a 8 jogos sem ganhar e ainda não venceu sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, que fez a sua 7ª partida frente à equipe. Mesmo sem vencer, o Corinthians segue dependendo apenas de si para se classificar às oitavas de final da Libertadores. Para isso, vai precisar vencer o Independiente Del Valle fora de casa e o Liverpool do Uruguai em Itaquera. O Timão, que está no terceiro lugar do Grupo E, atrás do Argentinos Júniors, que tem 8, e também do Del Valle, que tem 6. Jornal Verde Vale.
Agronegócios. 7h31. A quarta-feira encerrou com os preços futuros do milho contabilizando movimentações próximas da estabilidade na Bolsa Brasileira. Após um dia de intensa volatilidade com preços altos e baixos durante o pregão, as principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 55,90 e R$ 64,40. O vencimento julho 23 foi cotado a R$ 55,90, com queda de 0,20%. Setembro 23 valeu R$ 58,90, uma perda de 0,34%. Novembro 23 foi negociado por R$ 61,60, uma baixa de 0,16%. E o janeiro 24 teve valor de R$ 64,40, uma elevação de 1 ponto percentual. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira recebeu apoio positivo dos preços do milho nos portos brasileiros, que subiram ontem, com os prêmios ficando entre 50 e 60 centavos positivos. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h32, bom dia, estamos chegando agora com as informações locais, as últimas 24 horas pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e também Polícia Civil. Jornal Verde Vale, Bombeiros. Bora então com o Corpo de Bombeiros. Nessas últimas 24 horas nós tivemos aí um total de 16 atendimentos, isso por volta das 9h39 da manhã de ontem, na GO 94, município de Portelândia, Vila São Pedro. Atendimento a um capotamento de um caminhão Mercedes-Benz. Ao chegar no local, o veículo se encontrava quase todo fora da pista, bastante destruído. A carga de farelo espalhada e o condutor fora do veículo já sem vida, com politraumatismo, né? Diversos ferimentos pelo corpo. Realizados procedimentos cabíveis para o momento e acionou a Polícia Militar e também a Polícia Técnico-Científica. Então tivemos esse acidente ali na Serra da Mirtolândia. É mais conhecido esse local, onde o condutor acabou perdendo o controle desse caminhão Mercedes-Benz e ele acabou aí, então, certamente não conseguiu subir a serra, né, retornando e vindo a óbito. A informação é de que ele estava prestando serviços em alguma fazenda na região, mas seria natural da cidade de Rio Verde. 7h34. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bora então para as ocorrências policiais dessas últimas 24 horas aqui em nossa cidade de Formação, em Júlia. Compareceu à delegacia de polícia a vítima, ela relata que trabalha onde também trabalha aí a pessoa acusada, né? E na conferência de carga e descarga, ontem por volta das 16 horas, o rapaz efetuou um pedido errado, né? E quando ligou aí para o cliente, disse que estava errado e a forma, né, que ela teria escrito aí no pedido. O cliente confirmou que estaria errado realmente e quando acabou aí de falar, né, com o cliente, em que ele disse que estava errado aí o tal pedido, o homem já veio aí da mesa, né, xingando e pediu aí o pedido para ele, né? Disse que não iria consertar e foi sentido aos fundos e xingando, né? E de tudo quanto é nome aí, enfim. Ele resolveu então registrar um boletim de ocorrência. Também tivemos ainda um furto. Esse furto foi registrado lá no Vale dos Coqueiros, onde compareceu a delegacia a vítima. Ela conta que perdeu seu cartão de crédito. Aí só se deu fé, né, que havia perdido o cartão, pois chegou 2 compras realizadas em supermercados distintos, sendo uma no valor de R$ 3,79, compra efetuada no dia 21 passado agora, às 7h37 da manhã, e outra no valor de R$ 33,48, realizada também em um supermercado no mesmo dia, na parte da tarde. Certamente a pessoa acabou encontrando o cartão, essa de R$ 3,79 para verificar, né, se o cartão possui aquela sistema, né, onde você só encosta o cartão ali, como que é o nome? Aproximação, enfim. Olha, eu vou dar um alerta. Essa tal de aproximação, gente, tira isso hoje do seu cartão. Qual é a dificuldade que você tem em digitar a sua senha? Diz pra mim. Mas é mais prático, Jota, é mais prático, é moderno, sim. Mas se você perde um cartão desse, por exemplo,
a pessoa começa a fazer compra. Até você notar, né? De repente você está desatento ao celular para chegar aquelas mensagens, ele já gastou o seu dinheiro. Então não compensa essa facilidade. Essa realmente é uma facilidade que não compensa. Você digita a sua senha, né? Através da senha é realizada a compra. Agora, só por aproximação, o camarada já está aí fazendo compra. Ela certamente já cancelou o cartão. Mas imagina se ele tivesse passado ali os 3 e pouquinho e tentado passar um valor maior e ela tivesse esse dinheiro na conta. Já tinha, né, perdido aí, enfim. Ela registrou o boletim de ocorrência. Mas, se você tem aí por aproximação, vai lá no seu aplicativo e desative esta função agora. Também tivemos aí um estelionato. Esse estelionato foi registrado na delegacia de polícia e conta a vítima que no dia de ontem, por volta das 10h55 da manhã, um escritório de advocacia. Ia falar sobre isso, viu? Isso, ele recebeu a informação, né, de que números estariam ligando para clientes aí desse escritório, e a informação que eu tenho não é só um escritório, não é a primeira vez. Exatamente, tem mais escritórios. São vários escritórios de advocacia aqui mineiros que estão sendo vítimas. É o seguinte, a pessoa liga para o cliente, se passando pelo escritório de advocacia, exigindo uma quantia em dinheiro e também documentações para referente a diversos processos, enfim. Aí a pessoa, achando que realmente é o seu advogado, acaba fazendo o Pix e também passando os documentos exigidos. Olha, quando isso, né, algum escritório ligar para você, né, pedindo dinheiro e pedindo também documentação, você fala, eu vou levar pessoalmente. Aí eu te passo o dinheiro, né, e aí te passo a documentação. Como é que tá o meu processo e vejo também? Como é que tá o processo e tudo mais. Não passe nada. Por quê? Essa questão aí de utilização de nome de escritório de advocacia, aqui em Mineiros, agora, pelo que eu percebi ontem, diversos escritórios tiveram a mesma situação registrada. Ou seja, estão aí brincando e agindo de má fé, né, com o nome aí desses escritórios, né, escritórios reais, idôneos e tudo mais, mas que estão sendo vítimas aí. Eles utilizam outro número com a mesma logomarca do escritório, enfim, e acabam por pegar dinheiro de clientes. Né? Não ligam, né, Jota? Mandam uma mensagem via WhatsApp e é aquela história. A pessoa, às vezes, ontem eu estava saindo pro almoço por volta do meio-dia, quase meio-dia, aí a doutora Emília Costa, que é presidente da OAB, a subseção aqui de Mineiros, me ligou pedindo que fizesse esse alerta, né? Naquele momento já eram 3 escritórios que estavam tentando utilizar para ter efetividade desse golpe. E aí as pessoas, como todo golpe, não é que a pessoa sabe que você tem um processo na justiça. Na verdade, eles disparam o WhatsApp, né, para vários contatos. E aí vai que um desse, coincidentemente, tem realmente um processo, né, em trâmite na justiça. E aí é onde é que essa coincidência acaba, a pessoa fala, não, mas realmente eu tenho um processo lá, né? E aí, né, de uma maneira ingênua, acaba por mandar aí esse dinheiro para efeito aí de tarifas, enfim, que são cobradas, né, dentro do andamento do processo, manda dados, inclusive dados pessoais, para você ter uma ideia. Se o processo está tramitando, o advogado, né, já tramita, já é o seu advogado constituído, todos os detalhes e todos esses dados pessoais que eles pedem, já está de posse do advogado. Para impetrar a ação, ele teve que descrever você, então tá tudo lá. Dificilmente ele vai pedir uma nova documentação. Não, de forma alguma. Já tem tudo, porque precisa de tudo para entrar com a ação. E quando o advogado efetivamente é constituído, ele vai pedir para você dar uma passadinha aqui no escritório que a gente precisa ver algumas coisas. E sempre fala pessoalmente. Não vai mandar para você o WhatsApp. Exatamente. E assim, vale a gente ressaltar que esse golpe, ele tá sendo aplicado aí no Brasil inteiro. E como o Wesley falou, o modo de agir dessas quadrilhas é justamente por meio de mensagens no celular, né, SMS, e aí eles enviam cobrando taxas para agilizar o processo judicial. Então, assim, se você tem um processo correndo, fica esse alerta, porque em qualquer momento pode chegar uma mensagem no seu celular utilizando o nome do escritório ao qual você é cliente, o nome do seu advogado, e aí nessa mensagem, eles vão dizer para você que é necessário pagar uma taxa para agilizar o recebimento, para agilizar o processo, né? Essa taxa entre R$ 1 e R$ 7.000, né? De acordo aqui com uma notícia que foi veiculada, inclusive,
no portal G1. Esse golpe já sendo aplicado lá em São Paulo. Então, lá naquela região, eles cobram taxas de até R$7.000 pelo SMS das vítimas, que acabam sendo induzidas, acreditam realmente que se trata de uma mensagem do próprio escritório, que elas são clientes, e acabam fazendo esse repasse desse valor. Então, fica realmente esse alerta, principalmente para você, que nesse momento tem um processo correndo, porque essas mensagens, como o Wesley colocou, elas não são dos escritórios. E muitas vezes, além, igual como o Wesley colocou, às vezes eles mandam de forma aleatória, mas eles utilizam também a internet, o Google, para fazer pesquisa em sites de processos judiciais para saber quem é que tem um processo correndo, e ali lá eles conseguem os dados, o nome daquela pessoa, conseguem telefone e aí acabam mandando mensagem para você, justamente porque eles têm como pesquisar no Google sobre esses processos que estão em trâmite. Então fica esse alerta. Agora 7h42, também tivemos outro estelionato. Esse daqui foi o seguinte, a pessoa, ela recebeu uma cobrança de R$76,80, seria uma cobrança mensal desde o dia 6, iniciando no dia 6 de junho, que começaria no dia 6 de junho a cobrar, de uma empresa, né, de cobranças, lá de São Paulo. Seria de uma espécie de saúde, né, um clube de saúde. Só que ela está aqui em Mineiros e ela não contratou nenhum tipo de serviço. Ela ligou, solicitou o cancelamento aí desse serviço, afirmou que seria cancelado, e ao entrar em contato com o banco, a vítima foi informada que não conseguiram cancelar a cobrança automaticamente. Ou seja, ela não fez, apareceu essa cobrança no banco e o banco não consegue cancelar. Ela registrou um boletim de ocorrência para tentar ser ressarcida posteriormente. Outro estelionato também nós tivemos registrado. A vítima conta que no período da manhã recebeu uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, perguntando sobre o andamento, mais uma, né, de processuais, pois o advogado, após conversa com alguns deles, identificou aí o número, né, que se passava como secretária do escritório. E pedindo aí dinheiro e tudo mais, essa que a gente já relatou. Mais um escritório aí relatando esse golpe. Também tivemos um furto, esse foi no residencial Alvina Paniago. A vítima conta que chegou, né, por volta das 16h30, no seu endereço, deparou aí com a porta aberta, sendo que ao sair deixou trancada. Mais uma casa onde não foi arrombada. Ao perceber, foram furtados botijão de gás e uma TV Samsung 32 polegadas e levou junto o controle também. Também tivemos uma ameaça. A polícia foi solicitada, onde o proprietário do estabelecimento alega ter sido ameaçado de morte aí por um rapaz, né? Esse disse que iria até a sua residência pegar a sua arma e dar um tiro aí na cara dele. Com toda a discussão e ameaça, foi testemunhada aí por um funcionário e tudo mais. Ele relata, né, que tem aí um desacordo comercial com o indivíduo, tem interesse de representar criminalmente contra ele. Também tivemos uma outra ocorrência. Ela foi por dano, averiguação e lesão corporal praticada contra a mulher. Essa confusão começou por volta ali da meia-noite, quase meia-noite. Na Antônio Carlos Paniago, em um comércio, onde conta na ocorrência que a solicitante, né, proprietária aí do comércio, ela e sua mãe teriam sido agredidas aí por um indivíduo, né, o qual ela teve um relacionamento e com ele tem um filho. Né, este chegou bastante alterado no local e quebrou todo o estabelecimento comercial, mesas, vidros, cadeiras, né, e segundo a vítima, também sofreu agressão por parte da atual companheira do ex aí. E em seguida, o indivíduo foi abordado, né? E aí, né, ele relatou ter brigado aí com a ex via WhatsApp e que no momento de fúria teria perdido o controle e quebrado todo o estabelecimento comercial. E lá ele foi preso em flagrante. Na delegacia de polícia, ele foi preso em flagrante. A ocorrência não conta, mas essa daqui gerou ontem uma baita confusão ali na Antônio Carlos Paniago, onde diversas viaturas da polícia foram acionadas, né, para este local. Ele agrediu, né, duas mulheres lá nesse endereço, ficaram machucadas, enfim. Mas o cidadão aí, o indivíduo, foi preso
lá na delegacia em flagrante. 7h46, 7h46. A gente vai girando e trazendo mais notícias aqui no programa. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Vamos lá, o quadro A Voz do Cidadão chegando por aqui. A gente traz reclamação, o pessoal dá uma passada ali na região da Macaúba, né? O pessoal de Estradas e Rodagens, eu não sei como que é o nome da secretaria hoje, muda o nome, mas enfim, é a mesma informação aí, né? A mesma secretaria. Dá uma olhada aí nessa região da Macaúba. Hoje cedo eu recebi aqui uma informação um pedido aí de um rapaz. Ele ontem parou ali próximo ao posto Urtigão, na BR-364, e nessa parada lá uma cachorrinha dele teria sumido. Aí era pra mim, pediu pra falar aqui, só que eles iniciaram as buscas na manhã de hoje e a danadinha foi encontrada, tá aqui toda feliz no colo do seu proprietário, né? Muito bom, vamos lá. Mais golpe aí, dinheiro extra. Governo de Goiás encerra maio sorteando R$200 mil. Veja se você tá participando. Aí você clica no link. Aí já era, né, meu amigo? Peraí, perdão. Pra se inscrever. Não, pra você ver se você tá participando. Você não se inscreveu nem nada. Tá. Mas será que eu tô? Não, será que eu não tô? Será que eu tenho lá? Aí o bichinho da curiosidade, né? Mas e se eu tiver? Pai, se você tiver, você vai ganhar o dinheiro, vai ser informado, né? Mas você não se inscreveu em nada, né? E aí como que você vai estar participando? Enfim, tá aí o cidadão fazendo alerta, né? Que tem essa mensagem aí, tá? Vamos lá, pessoal, mais uma vez falando sobre preços de combustíveis por aqui, pedindo fiscalização também. Diversas fotos, sim, lote Jardim das Perobeiras. Fica na rua João Moreira Sobrinho, quadra 72, em frente à BR, tampa toda a visão dos motoristas, na esquina, visão geral. As pessoas jogam lixo e tudo mais por ali. Já não basta estar sujo, né? E a pessoa ainda acaba fazendo o local se transformar aí num verdadeiro lixão. Ontem também moradores ali do Jardim Floresta mandaram vídeos, inclusive, referente à coleta de lixo. O pessoal recolheu lixo, mas saiu esparramando lixo para tudo quanto é lado. Ele fez a filmagem, enviou lixo esparramado na porta dos vizinhos todos, né? Eles que esse não é um problema isolado, acontece corriqueiramente. Ele pede aí então, né, para que seja feita, sei lá, uma reunião, uma conversa aí com o pessoal para que tenham mais cuidado na hora de recolher esse lixo e não sair esparramando esse material aí durante, né, em toda a extensão da rua. Exato, e a gente vê que não é a primeira vez esse tipo de reclamação e realmente é uma falta ali de cuidado, tem que ter um padrão ali para fazer esse recolhimento, não é de qualquer forma, né? Não é ali de uma forma bagunçada, tem que ser algo, é um serviço que está sendo prestado, né, para a população, para a comunidade, e que se ele não for prestado da forma adequada, ele vai trazer prejuízo, porque assim, o lixo ele é para ser recolhido e não espalhado, mas da forma com que eles estão recolhendo o lixo na cidade, eu acho que a maioria dos mineirenses já viram a forma com que acontece, acaba que o lixo ele é parcialmente recolhido, porque uma grande parte dele fica espalhado ali na rua. Então, ou seja, o serviço não está sendo prestado de forma adequada. Meu amigo mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte: Jota, ontem entraram na minha casa durante o dia e eu fui ligar no 190 e deu em Ipameri. Nenhuma ligação que eu fiz deu aqui em Mineiros. Por que será isso? Esse não é um problema aqui na polícia, é um problema da própria operadora. As operadoras de celulares, elas é que tem um sistema para que quando você diz que 190, né, o 190 ele é para todas as cidades. Ele é geral, né? Ele é geral. Aí ela tem que identificar de onde você está ligando, né, e direcionar para aquela unidade dessa cidade. E muitas vezes há uma falha aí na operadora. Ali, né? É um problemão, né? Dá uma falha aí na operadora que esses números são jogados para outras cidades, tá? Mas não é um problema aqui da polícia, ou do bombeiro, ou do SAMU de Mineiros. É um problema diretamente com a operadora de celular. É uma falha que parece simples, mas que gera um grande transtorno, né, para a pessoa que precisa daquele serviço naquela hora, né? Exatamente. Pessoal tá dizendo aqui, Jota, providência, né, deve tomar
Que providência devo tomar quando tem gente usando a foto, né, para pedir dinheiro? O que devo fazer? Paga a pessoa, fica enrolando para entregar a escritura. Já tem 9 meses que compramos, pagamos a casa e nada de escritura. Ela disse que entrou com o advogado para não pagar o preço que está pedindo no terreno. Aí fica enrolando. O que deve fazer? Bom, aí nesse caso deve constituir também um advogado, né, para que ele possa instruir a você e sua família quais são aí os trâmites legais para que você possa receber de fato a escritura da sua residência, tendo em vista que você, né, que comprou a casa, não tem nada a ver aí com qualquer situação que o comprador anterior tenha aí com um loteador ou com a casa, enfim. Se vendeu, prometeu a escritura, né, você pagou por ela, mas você deve constituir aí um advogado para que ele possa te instruir legalmente como proceder nesta ação. O pessoal está contando mais uma vez, ligaram, né, por causa de uma conta de 23 anos atrás. Quando eu falei que ia no Procon, desligaram aí na minha cara. Conseguiram bloquear o meu cartão de débito. Fui no banco e lá não constava nada. Mas ao citar Procon, eles desbloquearam, né? 23 anos aí o cara resolveu cobrar. Nossa Senhora. E aí, mas não tinha nada, entendeu? E aí tava bloqueado, enfim. Se a pessoa não faz uma pesquisa e paga, né? Não, eles, aí pronto, 23 anos. Você vai ali no apavoramento do momento. Isso, e aí eles são bonzinhos demais, porque aí começam a te dar descontos, mas a gente dá desconto, parcela pra você, quer dizer, pra eles é um dinheiro a mais todo mês, né? Enfim. Isso é igual, sim, bom dia, mais pessoas mandando aí, né? Essa do escritório, muita gente recebeu essa mensagem do escritório e é bom a pessoa fazer aí boletim de ocorrência mesmo, tá? Troca de lâmpadas, desta vez é lá na Travessa Erundina, quadra 60, lote 1. O pessoal tá pedindo aí então essa troca de lâmpadas. Trocou no início do mês e já queimou novamente, né? Próximo aonde? A nossa lixeira amarela lá. Mas a lixeira tá de boa lá, tá? Agora ela tem tempo que tá não falam dela, né? Tá tranquila aí, né? Tudo acontece no entorno daquela lixeira amarela, né? É lixo, é lâmpada queimada. Enfim, né? O pessoal tá perguntando, será que alguma loja de mineiros vai aderir ao dia livre de imposto? Não tive informação de nenhuma e vai aderir aí, viu? Vamos lá, né? Aqui na Avenida 3 também, Avenida da Caminhada, né? O pessoal saiu deixando lixo pra trás. O pessoal enviou foto aqui também, tá? Jardim Florença, o mato está no meio da rua, ali atrás do aeroporto, né? Os moradores sem segurança por lá, né? Pedindo aí a roçagem também, tá? Muito bom, né? O pessoal tá dizendo aqui, né? Que ontem ele mandou uma mensagem dizendo aí que não conseguiu falar com o prefeito, que tem que marcar uma reunião, né? Para marcar o horário, né? Para tá podendo falar. E disse que não iria marcar porque tem reuniões, enfim. Eu não sei qual seria o motivo aí, me manda aí o que você tá precisando falar com ele. Talvez eu consiga conversar. Atende o rapaz aí, né? Vamos ver se dá certo aí. Mas, enfim. Ele disse que não conseguiu até agora, mas está aí fazendo a reclamação, né? Bom dia. O problema é que a população não armazena o lixo em sacos de qualidade, daí os coletores não podem fazer milagres, já vi isso, sou moradora. Bom, não é sempre, tá? Porque neste caso aqui, especificamente, estava em sacos e o saco rasgou. E aí saiu espalhando para tudo quanto é lugar, tem né? Tem várias situações, né? Tem essa situação realmente. Tem, realmente. E tem também a falta de cuidado para recolher o lixo, né? Que tá acontecendo. A Jota informa aí, sim, o cidadão ganhou aqui um carro, um HB20 top. Vivo informa, você acaba de ser contemplado na promoção Vivo Turbo. Parabéns, você ganhou um automóvel HB20 zero através da última recarga do seu plano. Olha Entre em só. contato diretamente com a Central Vivo, aí passa o número, né, o seu código, aí tal. Aí você liga, né? Participei aqui, e tal. E ele mandou a foto do carro também. Eles vão falar assim, não, aí pra gente enviar o carro pra vocês tem que pagar uma taxa e tudo. Eles estão de olho na taxa. Aí você responde pra ele assim, não, então faz assim, você vende o carro e aí você paga a taxa e me manda a diferença. Seria uma solução. Seria uma solução. Por quê? Aí você fala, uma taxa de R$100, tá? Quantas pessoas não receberam esta mensagem? No Brasil Quantos inteiro. R$100 ele não vai receber? E você vai ficar sem
os R$100. Obrigado aí por ter enviado, né? E fazer o alerta aí para a população. O pessoal tá pedindo limpeza lá em frente à escola Salviano, né? O mato que tá por lá. Dá uma roçada naquela região ali também, né? Pessoal pedindo uma autoridade para criar uma lei que proíba a queimada. Já existe a lei. A lei, ela já existe. Difícil é fiscalizar. É fiscalizar, é prender, né? Fazer doer no bolso. Aliás, o cara pode até ser preso, tá? A Santa Maria tá difícil, tá complicado aqui. A cidadã tá dizendo que é fogo todo dia. Vou usar um outro termo aqui, pode? Lá da minha mãe. Ela falava assim... Fiquei com medo agora. Esse povo que gosta do mal feito, eles fazem essas coisas na calada da noite. Aí eu ficava tentando entender o que era calada da noite, né? É na madrugada, pra ninguém ver, né? Aproveita aí da escuridão e tal e estaca fogo, sameia o fogo aí no terreno de madrugada. Em relação ao lixo doméstico, eu vejo que o pessoal não acondiciona mesmo direito, né? Tem esse fato também. Daí o pessoal que faz o recolhimento, né? Sai correndo, arremessa a sacolinha, algumas vezes a sacolinha não acerta, abre e faz aí. O outro já diz: bom dia, pessoal, as pessoas não querem lixo espalhados na rua, é só comprar saco de lixo melhor. É muito fácil colocar a culpa nos trabalhadores que recolhem o lixo. Opiniões diferentes e a gente, é claro, aberto a todas elas por aí, tá? Com certeza. Bom dia, Jota, quero a ajuda de vocês da rádio. Beleza, já manda aí, viu? Já escreve o que você precisa tudo, porque o programa vai correndo aqui, às vezes encerra, não dá tempo de fazer aí a leitura aqui, tá? E tem que ser digitado. Bom dia, onde estão fazendo o teste do Covid? Geralmente é nos postos de saúde. Nas UBS. Nas UBS, né? Que faz aí. Você procura o UBS do seu setor. Geralmente a Aureliano aqui próximo à rádio, a SMT, e também o doutor Silvio Esse faz as vacinações, né? Isso, também. Os testes. Acho que eu mesmo já fiz na UBS, próximo à minha residência, entendeu? Às vezes que eu fui direto na UBS lá. Sim, o pessoal falando aqui do lixo e tudo mais, né? Bom dia, Jota, o pessoal tá pedindo rede de esgoto lá no Perobeiras, o restante aí, tá? Aqui no Betel tá demais, queimada também, viu? Muita queimada. O pessoal mandou endereço aqui, deixa eu ver o que é, só mandou o endereço. Bom dia, Jota, e 2 fotos. A lâmpada, aqui é o contrário, tem umas que fica apagada, essa tá acesa. Não apaga de jeito nenhum. É lá na BV 21, quadra 21, lote 18, né? No Buena Vista, BV 21, quadra 21, lote 18, no Buena Vista. Essa não apaga? Essa não, e aí a vida útil dela diminui também. 7h59. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Senhor Wesley, bom dia. Muito bom dia para você, Jota, bom dia também para a Daliana, todos os nossos ouvintes que todos os dias estão conosco aqui no Jornal Verde Vale, nos ajudando a fazer o programa, esse jornalismo dinâmico do qual você sempre participa e é sempre muito bem-vindo. Tenham todos uma ótima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, amanhã, na sexta, 6:30 da manhã, aqui estaremos trazendo novas notícias para você. Bom dia, senhorita Daliana. Bom dia, Jota, bom dia, Wesley, bom dia para você também, né? A gente agradece a sua audiência todo santo dia aqui no nosso programa, na Voz do Cidadão. Amanhã a gente está de volta a partir de 6:30. Um abraço. Um abraço, bom dia, fiquem todos com Deus e não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.